Finalmente, Fernando de Lácio, Aí, Conde. quanto tempo que a gente trava aí alguns diálogos pela internet. Bem-vindo, é uma honra te receber. Deixa eu apresentar aqui para quem não conhece o Fernando de Lácio. É advogado, pós-graduado em Direito Constitucional, especializado em soberania popular. Também estudou engenharia, direito, coordenador do projeto Qualicidade, que introduziu o primeiro mecanismo de democracia direta em um município brasileiro. Ele vai contar essa história para a gente aqui, que eu fiquei curioso. Coordenador e relator do projeto Lei de Iniciativa Popular, EPOC, Estatuto Popular contra a Corrupção, coordenador e relator do projeto de Lei de Iniciativa Popular, A Voz do Povo, luta pela liberdade para o exercício da soberania popular. Fernando de Lácio, parabéns por essa trajetória bacana. Peço para você fazer aqui um preâmbulo das tuas angústias, do teu trabalho. Nós vamos falar de soberania popular, evidentemente. Fique à vontade, é uma honra te receber. Muito obrigado, Conde. É um prazer estar aqui com você. Bom dia, ouvintes. Obrigado a todos pela atenção. Vamos direto ao assunto, então. Para falar sobre soberania popular, Conde, a gente precisa falar um pouco antes sobre a Constituição. Então, eu queria fazer uma introdução aqui, relembrando um assunto que há pouco tempo atrás estava em todas as pautas e que trouxe sérias e graves consequências no desenrolar da sua história, que é a questão da presunção da inocência. Né? Vou falar rapidamente sobre isso pelo seguinte: a nossa Constituição, no inciso 57 do artigo 5º, ela diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Uma coisa claríssima, não cabe hermenêutica nenhuma aqui para tentar atribuir um outro sentido a essa frase, que não aquele que está explícito. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ou seja, quem não é culpado não pode ser preso. Né? Então, isso está na Constituição desde 88. Mas, de repente, por força de um complô midiático, de um setor da Justiça, de um setor do Ministério Público, etc., resolveram relativizar essa determinação constitucional, que, diga-se de passagem, não é uma condição brasileira. Isso está em várias constituições do mundo inteiro, isso está nos princípios da Carta dos Direitos Humanos de 1948, essa presunção da inocência. Mas resolveram relativizar aqui, porque, infelizmente, o povo brasileiro não conhece a Constituição. E, portanto, não conhecendo, não tem como defender o que está ali escrito de forma clara. Mas relativizaram a questão da presunção de inocência para prender o Lula. E, com essa relativização, mudaram o curso da história brasileira. Tiraram o Lula de uma eleição e as consequências nós estamos vendo aí até hoje. Né? Vítima de um golpe de Estado, depois mais um que quase aconteceu, né? E nós estamos ainda carregando o peso dessa decisão. Então, fiz esse introito por quê? Para falar sobre soberania popular. Né? Então, a soberania popular é o seguinte: vou falar 3 coisas só que estão na nossa Constituição a respeito da soberania popular. A primeira está logo no artigo 1º da Constituição, né? Que diz que a República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel de Estados e Municípios, etc., e que constitui-se um Estado democrático de direito que tem os seguintes fundamentos. Primeiro, a soberania. Segundo, a cidadania. Terceira, a dignidade e tal. Mas a primeira, a soberania. Né? Aí, no próprio artigo 1º, parágrafo único, diz: todo poder emana do povo, e seu nome será exercido por seus representantes eleitos
ou diretamente. Diretamente seria como? Então, só a terceira menção, o artigo 14 da Constituição, que diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, mediante voto livre e secreto, etc., mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, a gente tem aqui, de uma forma clara, que está escrito na Constituição, de uma forma evidente, né, que a nossa democracia é uma democracia participativa, ou seja, que o povo tem o direito de participar das decisões, como está escrito no artigo 14, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Né? Mas seja, acontece... Pois não, pois não. Nós precisamos nos dar conta dessa máxima do nosso direito. Quer dizer, participar mais de todo o processo em vez de ficar achando que basta votar que está resolvido. É um pouco isso o seu ponto, né? Pois é, não, a questão de basta votar em representante eleito e tal, é o que o sistema nos fez acreditar, nós brasileiros, é claro que nem todos, mas nos fez acreditar que a nossa democracia é representativa. Ou seja, a gente exerce a soberania popular só elegendo representantes, e depois eles têm o direito de fazer o que bem entenderem. Mas essa não é a verdade, essa não é a nossa democracia. Não é isso que está escrito na Constituição, não é isso que queriam os constituintes, e não é isso que os grandes juristas brasileiros entendem. Pois não, Cláudio? Claro, deixa então eu aqui explicar para o nosso coletivo por que eu fiz esse convite para você, porque você me mandou um e-mail muito provocador, que imediatamente, né, quando eu comecei a ler, eu falei, vem para cá, vem conversar isso aqui, adoro receber, inclusive, esse tipo de crítica. Você disse o seguinte, muito educadamente, evidentemente, né? Você falou para mim assim, como você sabe, sou espectador dos seus programas, mas me entristece muito ver que sua abordagem sobre a questão de soberania popular no Brasil é sempre insatisfatória. Positivamente, eleger representantes não é o único meio constitucional de exercermos a soberania popular. Estou repetindo aqui o que você já está dizendo. Você fala do artigo 14 da Constituição. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. E você segue. Por isso, nossa democracia não é, como muita gente pensa, passível de ser definida como representativa, mas sim, categoricamente, é uma democracia participativa. Eu até vou aqui me defender, porque me sinto até um pouco injustiçado, porque eu acho que eu não defendo esse tipo de programa. Ontem mesmo eu estava indignadíssimo, dizendo que a população precisa ser protagonista dos processos, precisa fazer movimentos sociais, precisa estar junto, precisa assumir a responsabilidade de fazer, por exemplo, a questão da reforma tributária, do que vai ser colocado na cesta básica, carne. Nós precisamos participar dessa discussão, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que a sua crítica é muito bem-vinda, porque daí me obriga a fortalecer ainda mais essa posição. Mas por isso, né, que eu acho importante a sua fala aqui hoje. Agora, você acha que referendos e plebiscitos são a ferramenta... parece que a esquerda não gosta muito de plebiscito referendo aqui no Brasil. A esquerda não gosta muito da Constituição, né? Enfim, é isso que você quer dizer, porque na nossa Constituição é claro, olha, só para sedimentar o que eu disse, você tem aí os áudios que eu mandei para você? Áudios, tenho, perfeitamente, você me pediu aqui, deixa eu colocar. Passa aquele do Ulisses Guimarães, primeiro. Acho que é o Ulisses esse aqui, vamos lá. Tem significado de diagnóstico a Constituição ter alargado o exercício da democracia em participativa além de representativa, é o clarim da soberania popular e direta, tocando no umbral da Constituição para ordenar o avanço no campo das necessidades sociais. O povo passou a ter a iniciativa de leis. Mais do que isso, o povo é o superlegislador, habilitado a rejeitar pelo referendo projetos aprovados pelo Parlamento. A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador. Ulisses Guimarães. Essa é parte do discurso dele,
daquele famoso discurso da outorga da Constituição em 1988, não é? Quem se lembra dele abanando a Constituição, não? O plenário cheio, lotado, etc. E isso é aquele discurso da outorga da Constituição, né? Então, ele, como representante de todos os constituintes, presidente da Constituinte, ele é a maior autoridade para dizer o que queriam os constituintes ao escreverem na Constituição aquilo que eu disse aqui: todo poder emana do povo, o Estado democrático de direito tem como fundamento, em primeiro lugar, a soberania popular será exercida mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, disse isso Ulisses Guimarães. Agora, só para sedimentar de vez, coloca no ar o que disse o Lewandowski recentemente, né, numa comissão na Câmara dos Deputados sobre a nossa democracia. Tem aí? Vamos ouvir o Lewandowski. Primeiro, tradicionalmente, as nossas constituições, logo no artigo 1º, dizia o seguinte: todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. O que significa isso? Que o poder emana do povo, quer dizer, respeita-se a soberania popular, mas este poder é exercido sempre por meio de intermediários, de representantes, de mandatários. Por isso é que se chama democracia representativa. Mas nem todos se deram conta de que o parágrafo 1º do artigo, o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição agora diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Vejam que essa é uma mudança extremamente significativa, repleta de consequências. Quais são as hipóteses em que o povo exerce diretamente o poder na nossa Constituição? Então, logo no artigo 14 da nossa Constituição, nós vamos verificar que o povo pode exercer a democracia diretamente por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa legislativa popular. Tem mais um item ainda, iniciativa legislativa popular. Comenta, então, a fala do Lewandowski para a gente, querido. Pois é, o Lewandowski essencialmente diz a mesma coisa que o Ulisses Guimarães, que nossa democracia é participativa. E as três formas do povo participar, e veja, Conde, a participação é outra palavra que foi muito relativizada na nossa política, porque a participação a que se refere em nossa Constituição é a participação com poder de decisão. Não é só com o poder de dar palpite. Vamos ouvir o conselho tal para ver qual é o palpite deles e depois a gente decide do jeito que quiser. Não é essa participação, é a participação direta, a participação de decidir: eu quero isso, eu não quero aquilo, enfim, né? É isso que a gente tem como participação na Constituição. Então, o Lewandowski fala nas três possibilidades: plebiscito, referendo e projeto de lei de iniciativa popular, né? O projeto de lei de iniciativa popular, ele é uma forma da manifestação da soberania popular, mas que vai à votação no Congresso Nacional, né? Então, depende de uma aprovação do plenário, da Câmara e, posteriormente, do Senado para se transformar em lei. Já o plebiscito e o referendo, não. O plebiscito são decisões terminativas, né? E as duas são sim, baseadas no sim ou não, né? Eu quero essa lei, não quero aquela e tal, mais ou menos isso, né? Então, de fato, as duas formas de participação efetiva direta são através de consultas populares. Quais são as consultas populares? Plebiscito e referendo. Então, isso está claro na Constituição. Está claro para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Está claro se tá muito claro para os ministros, porque... mas eles sabem. Eles sabem. Né? Só não declaram. O Lewandowski só sair do STF para falar sobre isso. Né? Esse áudio do Lewandowski é pós-STF?
É pós-STF e pré-Ministério da Justiça, né? Foi o interregno que ele era um tempo que ele tinha sido nomeado para presidir uma comissão em prol da democracia, criada na Advocacia Geral da União, enfim. Mas qualquer jurista consciente né, das leis e da Constituição sabe disso. Mas o que aconteceu? Eu falei que relativizaram a presunção da inocência e relativizaram também a soberania popular na Constituição. Perfeito. E relativizaram como? É isso que eu vou dizer para você. Essa que é a sua questão, né? Dilácio, então, deixa eu te perguntar, na prática, porque você é um cara que não somente faz a reflexão, mas você também leva isso para a prática, né? Está aqui na sua biografia, né, que você coordena o projeto Qualicidade, que introduziu o primeiro mecanismo de democracia direta em um município brasileiro. Quer contar um pouquinho dessa experiência para a gente, só para a gente entender como é que funcionou isso? Pois não, isso foi nos anos de 1995, 96, 97, que eu morava no ABC, mais precisamente em Santo André, e lá nós iniciamos um movimento que uniu os setores da OAB, setores da CNBB, setores do meio artístico-cultural e outras organizações da sociedade civil para implementar um projeto de participação social que demandava a existência de um mecanismo direto de decisão popular, né? Então, foi a primeira vez que nós mexemos com isso e nós fizemos um lobby social bem sucedido que resultou numa emenda à Lei Orgânica do Município de Santo André, a emenda 47, que instituiu um mecanismo de democracia direta, ou seja, reunido uma determinada porcentagem de assinaturas de habitantes do município, etc., cumpridas outras exigências da lei, a mesa diretora da Câmara tem a obrigação de autorizar a realização de um plebiscito e comunicar o Tribunal Eleitoral Regional, né? O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, para que coordene esse município. Então, essa lei, essa emenda constitucional, a Lei Orgânica do Município, a Constituição do Município, né? Foi introduzida e nós fizemos um abaixo-assinado para a introdução de um Conselho Distrital de Cidadãos. Seria uma espécie de incubadora de novas lideranças e um ente da sociedade que serviria de intermediação entre a sociedade e os poderes constituídos. Enfim, tinha como esse objetivo a realização de um plebiscito para saber se a autoridade, se a sociedade queria ou não a existência de um mecanismo como esse de participação e, através do exercício desse mecanismo, haveria o comprometimento da própria sociedade com esse mecanismo, né? É um pouco parecido com o orçamento participativo? Não é um pouco parecido, porque o orçamento participativo, no meu modo de entender, é um engodo de participação como outros que existem aí, né? Porque, normalmente, o que se coloca em votação é 0,5%, 1% do orçamento, etc. Não é o orçamento. Não é o orçamento, né? O 100% não. É uma migalhazinha ali, depende do município, depende da situação, não é? Que vai se dar ali o povo o direito de discutir, tá bom, então vamos botar tanto, não é, aqui na cultura, tanto ali, mas é a migalha, não é o orçamento, né? Bom, seria mais uma experiência, pelo menos, que poderia ser aprimorada, né? Talvez. Sim. Não, de várias formas, mas o que aconteceu foi que a Câmara autorizou a realização do plebiscito e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo se recusou a realizar o plebiscito, né?
E aí nós discutimos isso, fomos à última instância, ao Tribunal Superior Eleitoral e tal, e o ministro Joaquim Barbosa, na época, estava também no Tribunal Superior Eleitoral, ficou como relator do projeto, sentou em cima do projeto, deixou passar os 6 meses lá, que era o período que a lei que nós instituímos em Santo André dava para a realização de um plebiscito, após a aprovação, e disse que havia perda de direito. Em razão disso, nós impetramos a DPF, né, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, da Justiça Eleitoral junto ao Supremo Tribunal Federal. Aí caiu na mão do Toffoli e o Toffoli sentou em cima do negócio também 10 anos. O Toffoli adora sentar em cima de processo. Pois é. Inclusive, aconteceu uma coisa interessante, porque essa arguição de descumprimento de preceito fundamental tinha como base o seguinte: a obrigação da Justiça Eleitoral fazer isso. Não é? Porque o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tinha dito não é nossa obrigação. Ora, se não é obrigação do Tribunal Regional Eleitoral realizar um plebiscito, é de quem? Da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Educação, de que poder seria essa realização? Então, nós entramos com essa arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a Justiça Eleitoral. E no decorrer desses 10 anos que o Toffoli ficou sentado em cima do projeto, o que aconteceu? Ele foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Sim. Então, eu falei, puxa vida, o Tribunal Superior Eleitoral é parte nesse processo. E o juiz que vai julgá-lo não pode ser parte do processo também, né? Mas foi. E incrível isso, né? Mas então, Conde, deixa eu te dizer, é isso que eu estou, é o cume aqui da nossa questão, é a relativização daquilo que na Constituição está claro. Deixa eu, então, trazer mais um trecho aqui das nossas mensagens, do que você escreveu, né, para mim. Penso que nosso maior problema político não é o mau caráter do Lira, do Rodrigo Pacheco, do Eduardo Cunha, ou da horda de bandidos venais do Centrão, mas sim do fato dos legisladores terem afastado da sociedade o seu direito constitucional estabelecido em cláusula pétrea de opinar, impor ou negar decisões ao legislativo. Quer dizer, eu fico imaginando toda essa discussão dos direitos, a maconha, o aborto, o estupro e não sei mais o quê. Se a sociedade tivesse presente ali, seria muito mais interessante. E aí eu quero pedir para você, inclusive, já nós estamos chegando no final, para você amarrar essa situação para a gente, porque me parece que a sociedade está querendo fazer isso, Dilácio. Então, Conde, o que aconteceu foi o seguinte: quando o Congresso resolveu regularizar o artigo 14, regulamentar o artigo 14 da Constituição, dizer como deve ser convocado, como deve ser realizado um plebiscito ou referendo, primeiro eles demoraram 10 anos para fazer isso, ou seja, de 88, da outorga da Constituição, até 98, não havia nem regulamentação, então não havia como haver um plebiscito ou referendo no país. Depois, em 98, eles resolveram regulamentar e fizeram uma lei, a Lei 9.709, que simplesmente estabeleceu que qualquer projeto para a realização de plebiscito ou referendo teria que passar pela aprovação do Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso, a Câmara, depois o Senado, e suas diversas comissões, etc., teriam que aprovar a realização, tem que aprovar a realização de qualquer plebiscito ou referendo que haja no país. Ora, você tem por soberania o entendimento de que soberano é quem detém o poder supremo, o poder maior. A soberania é o poder maior, a soberania popular é a essência democrática, é o poder maior da sociedade numa democracia, né? E o que fez o Congresso com essa Lei 9.709? Diz, olha, só pode exercer esse poder maior se a gente deixar. E a gente não vai deixar.
E, na prática, foi isso que aconteceu. Desde de 1988, né, há 36 anos atrás, estou errando na conta agora, não houve sequer um plebiscito, Conde, ou um referendo, ou um projeto de iniciativa popular que tenha sido aprovado no Congresso Nacional. O que é uma distorção da nossa realidade. Distorção absoluta. É uma distopia democrática que a gente vive. Total, Conde. Isso que o que me espanta ver, e eu agradeço muito a sua atenção com a grande audiência que você tem aqui e que está nos permitindo trazer essa questão à baila, é que muitos juristas defensores da democracia se calam sobre isso. Muita gente da esquerda não quer nem ouvir falar em plebiscito ou referendo. Por trás disso existe aquele... O que eu ia dizer, desculpa, vou te interromper de novo. O que eu queria dizer também, assim, que parece que existe um trauma, um preconceito contra o plebiscito no Brasil, o referendo da classe política, e agora você está dizendo que também a gente não precisa ficar esperando a classe política resolver isso. Vamos da gente, né, com os instrumentos constitucionais que nós temos, sociedade organizada, pelo menos começar a fazer uma série de consultas públicas no país com efeito procedente, né? É isso que... Mas isso não é possível, Conde. Se o plebiscito e o referendo, eles têm que ser oficiais para poder ter força de lei. Entendeu? Então, um referendo, por exemplo, ele pode vetar uma emenda constitucional. Ele pode vetar. Você acha que nós teríamos 200 emendas constitucionais se tivesse um jeito da sociedade convocar livremente um referendo? Não existiria. Você acha que existiria orçamento secreto, ou sei lá o nome que deram agora, orçamento não sei o quê e tal, se tivesse a possibilidade da sociedade convocar um referendo? Também não. Você acha que existiria esse saque de R$500 bilhão por ano em desoneração? Então, Lácio, o que nós temos de fazer para equilibrar esse processo? Nós temos que mudar essa lei. Essa lei 9.709, ela tem que evoluir para criar um mecanismo que permita à sociedade, como nós fizemos em Santo André, reuniu determinado número de pessoas, dando determinadas condições, a mesa diretora do Congresso Nacional tem que aprovar a realização do plebiscito e comunicar o TSE para realizar o plebiscito e ponto final. É isso, Conde, que está na redação desse projeto de lei A Voz do Povo, esse projeto de lei de iniciativa popular. Né? É exatamente esse que é o objetivo desse projeto, né? É fazer com que um grande número de pessoas crie uma força de pressão necessária para que o nosso parlamento crie vergonha na cara e devolva ao povo o direito que foi dado pela Constituição. De 88, né? Você está encampando essa movimentação? Você quer chamar as pessoas aqui que estão assistindo a gente? Eu sei que você tem atividades online, projetos e tudo mais. As pessoas podem se somar a essa sua ideia através de um abaixo-assinado. Então, dá as orientações para a gente também. Olha só, Conde, tem o nosso site desse projeto, é avozdopovo.net. A Voz do Povo, tudo junto, .net, né? Então, digitou isso aí no Google, aí, enfim, no seu navegador, vai aparecer lá o nosso site. Lá tem a justificativa, tem a fundamentação técnica, jurídica, científica, tem os meios de participação, tem alguns vídeos falando sobre isso, e tem os meios de entrar em contato conosco também, né, para a gente tocar esse projeto. Olha, esse projeto já foi assinado, Conde, pelo Dr. Fábio Conder Comparato, que é um dos maiores juristas democratas mais respeitados que esse país já teve. Foi assinado também pelo José Genuíno, que também foi constituinte, né?
foi assinado também pelo Antônio Cláudio Maria de Oliveira, que é presidente da Comissão de Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito da OAB do Estado de São Paulo, né? Então, e outras pessoas, enfim. Então, nós estamos no começo, né? E precisando de todo o apoio possível para tocar, porque esse é o único jeito de mudar, fazer o Congresso assumir a sua responsabilidade de permitir que o povo participe das suas decisões conforme a Constituição lhe garantiu. Olha, quem entende muito dessa participação popular também nos destinos da estrutura pública é o meu querido Nabil Bonduki, que está chegando aqui para conversar com a gente. Obrigado, Nabil. Olá, tudo bem? Felicidade. Quanto tempo que eu não te vejo, Nabil? De Lácio e Nabil devem ser velhos conhecidos. A gente vai seguir com o Nabil na sequência aqui. Eu quero dizer, para me despedir de você e agradecer imensamente sua presença aqui, Fernando, é que estamos à disposição para fazer esse debate quando você quiser, quando você precisar, fazer outros debates de outras naturezas também, trazer mais pessoas para trazer o contraditório também para esse campo. E eu vou divulgar tudo que você precisar para a gente poder aumentar, né? Tornar mais caudalosa essa discussão importante sobre a representação, sobre a soberania popular no Brasil. Obrigado, Fernando de Lácio. Obrigado, Conde. Um grande abraço, viu? Obrigado pela atenção aí, pessoal que nos ouviu, tá bom? Um abraço, Nabil.